Bem-vindos a quem está pelo Instagram e quem posteriormente estará pelo YouTube. Esse é o Ponto de Não Retorno, essa série de 3 aulas que eu escolhi para transmitir para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, né? Daquilo que eu já faço há algum tempo. Então, para quem não me conhece, sempre bom se apresentar. Eu sou o Ricardo Agripino, sou instrutor de armamento e tiro, instrutor de sobrevivência urbana. Fui policial militar no estado de Minas Gerais durante 10 anos, servi no Batalhão Rotan, servi no 13º Batalhão, no Tático Móvel. Tenho cursos na área de segurança pública, em polícia especializada, tenho treinamento militar no Batalhão Rotan, tenho treinamento militar no Batalhão de Choque, e tenho outros cursos aí institucionais relacionados à comunicação, dialética, relações públicas, e por aí vai. Eu coloquei e deixei hoje para a gente um conteúdo e um tema, que é Seja Emocionalmente Independente. Nossa aula 1 hoje tem este tema, Seja Emocionalmente Independente. Mas antes da gente falar sobre independência emocional, eu preciso deixar para vocês, né, o conceito do que é o ponto de não retorno, o que carrega esse título das nossas aulas, né, que tem um conceito obviamente científico, um conceito concreto, e tem o conceito abstrato, né? Tem o conceito relativo, que é o que eu trago para vocês aqui com este nome. Então, ponto de não retorno nada mais é do que um espaço entre o buraco negro e o restante do espaço, né? Onde chama-se horizonte de eventos. Quando um objeto passa, né, do horizonte de eventos, ele entra no ponto de não retorno. E aí ele é sugado para dentro do buraco negro. No caso do nosso ponto de não retorno aqui, é o ponto de não retorno do conhecimento. Vocês têm acompanhado aí, têm visto nossos episódios, né? Eu trago pessoas com conhecimento top, maravilhoso, para estar transmitindo, levando para vocês aquilo que eu acredito ser bom, belo e verdadeiro. Então, o nosso podcast hoje, ele busca, sim, ser um espaço plural, entregar todo tipo de conteúdo que a gente entenda, né, que vai acrescentar a vida dos nossos espectadores, do nosso público, e através desses conteúdos eu também aprendo muito. Então, quando eu sento ali na mesa para conversar com algum convidado sobre o assunto, a temática proposta, eu absorvo muito daquele conteúdo. E como um instrutor, né, como um professor na área que eu exerço, a docência, que é na área de segurança, né, que eu ensino atiradores desportivos, né, os famosos CACs, a não só manusearem as suas armas de fogo, mas eu passo conceitos táticos, técnicos, que eu absorvi e trouxe da minha carreira policial, dentro de tantos treinamentos aí que fazem com que o operador de segurança pública, né, o policial, ele realmente tenha uma capacidade de reação diferente das demais pessoas. Então, nós fizemos uma live aí alguns meses atrás, se não me engano foi em abril. Essa live também está disponível no YouTube aí no nosso canal. Para quem vai estar pelo YouTube pode voltar aí na aba de mentorias que vai achar, onde o título é Seja Senhor das suas reações, né? Seja o Senhor da sua vida, se tenha o controle. E desde então eu, né, me programei, fiz aqui um monte de promessa que estaria fazendo essas lives, e hoje, graças a Deus, a gente está aqui para a nossa primeira live do ponto de não retorno. Avisando para vocês que nós temos um e-book, né, disponível à venda, que chama-se Cognição e a Arte de Dominar as Suas Reações. Eita, é emoção demais estar aqui falando ao vivo com vocês, né? Cognição e a Arte de Dominar as Suas Reações. Nosso e-book está disponível no Hotmart no valor de R$ 9,99. É um valor simbólico para um conhecimento que eu transmito para vocês ali de uma forma muito clara, concisa, que vai ser o ponto de início para que vocês comecem a compreender o conceito que eu trago e vou continuar trazendo para vocês aqui, beleza? O link vai estar na descrição, e quem tiver interesse de contribuir, ajudar aí com o meu trabalho, para que a gente consiga dar continuidade no que está sendo feito, agradeço muito que possam adquirir o nosso e-book. Para quem está pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe os nossos episódios do nosso podcast, que estão cada vez melhores. Estamos compartilhando, multiplicando conhecimento e multiplicando boas ideias e multiplicando conteúdo de qualidade, entretenimento de primeira.
Beleza, galera? Então, apresentações feitas, já expliquei para vocês o que é o ponto de não retorno, conceito científico, conceito relacionado. Então, agora vamos passar para o que realmente importa. Esta live tem como propósito, este vídeo tem como propósito, propor uma reflexão sobre os caminhos que a gente tem seguido aí, né, atualmente no mundo, onde nós somos inundados com dopamina barata, né, o cortisol, hormônio de estresse, tudo que vem desse plano mundano que a gente está inserido, tem nos trago assim muito desconforto mental, físico, espiritual. Acredito que todos vocês que estão aí acompanhando, né, o nosso conteúdo, que estão aqui comigo agora nessa live, que eu vou estar futuramente assistindo esse conteúdo pelo YouTube também, estão buscando respostas, estão buscando direção. Eu me coloquei numa posição há algum tempo de ser um buscador do quê, Ricardo? Um buscador da verdade, um buscador de conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço, né? Nós temos uma caixinha aqui, né, que é capaz de absorver muito conhecimento, e esse conhecimento aqui vai nos libertar das garras do sistema e das garras do mundo, porque o sistema é uma coisa, o sistema é o sistema político, o sistema religioso, que a gente é submetido todo santo dia, que não dá para fugir. Outra coisa é o mundo, é a vida cotidiana, são as pessoas ao nosso redor que também influenciam nas nossas reações e que também são influenciadas por esse sistema, por essa matrix. Quando a gente fala matrix, as pessoas lembram do filme, e o filme é uma bela reflexão do que acontece de fato com a nossa vida. Claro que não literalmente, mas ali tem muitos elementos, ali tem muita coisa que de fato refletem o que a gente vive hoje em dia. Então, galera, que a gente possa refletir que hoje, falar um pouquinho, né, sobre saúde mental, falar um pouquinho sobre treinamento cognitivo, que é o foco principal do nosso e-book, do nosso conteúdo, que vocês consigam absorver o ensinamento que eu tenho para passar, tá bom? Caso tenham dúvidas, está aberto aí para perguntas, tirarem dúvidas, opiniões, tanto que hoje, nessa live, pelo Instagram, quanto para quem vai estar no YouTube posteriormente, e também pode deixar seus comentários que a gente vai estar respondendo. Bacana? Então, vamos buscar aqui hoje introduzir o assunto de forma clara, concisa, e mostrar para vocês que nós temos muito mais controle sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde mental, sobre os resultados que a gente obtém no dia a dia do que a gente pode imaginar, beleza? Então eu trouxe alguns pontos, alguns tópicos para a gente poder tratar, né? A professora moda antiga, viu, galera? Aqui é papel, caneta, anotações, tópicos, e o restante sai exatamente na hora, é o conhecimento que a gente tem. Bacana? O primeiro tópico que eu vou tratar com vocês é o seguinte: o que você consome, consome você. Esse tópico foi tema de um post que eu fiz há um tempo atrás sobre a influência das redes sociais na nossa vida, na nossa mentalidade, e como que nós, hoje, no mundo atual, no século XXI, pessoas, né, cidadãos médios, trabalhadores que cuidam de suas famílias, que têm que trabalhar para levar o sustento para dentro de casa, como a gente tem se alimentado. E esse alimento, ele é tanto o alimento mental, espiritual e físico. Então, vamos falar primeiro do alimento mental, porque nós somos todos os dias bombardeados com informações, com uma gama de conteúdos na rede social, na internet, que muitas das vezes eles são banais, mas eles têm um propósito, eles têm um objetivo: te distrair. Eles têm o objetivo de fazer com que você foque em algo e não perceba o que realmente precisa ser percebido. Vocês estão conseguindo me entender? Tem muita coisa que a gente não vai conseguir falar aqui abertamente, até porque o algoritmo não vai permitir, né? O YouTube principalmente. A gente tem que ter muita cautela no que for falar aqui, mas vamos falar do que a gente consome nas redes sociais neste primeiro momento. Bom,
que você consome, consome você. Aquilo que você busca, aquilo que você alimenta, sua mente, o seu corpo, o seu espírito, aquilo vai permanecer em você, aquilo vai fazer parte da sua vida. Então, quando a gente se alimenta de notícia ruim, quando a gente busca saber de morte, de criminalidade, quando o nosso algoritmo, quando a nossa rede social só entrega pra gente notícia ruim, aquilo vai começar a tomar um espaço na nossa mente, começar a tomar um espaço na nossa vida, e a gente vai vibrar naquela linha de informação. Então a gente começa a ver maldade em tudo, a gente começa a ver desgraça em tudo. Então a gente tem que ter muita cautela com o que a gente busca, né, com o que a gente coloca para dentro da nossa vida na rede social, porque aquilo também vai ditar a forma com que você enxerga o mundo, como você enxerga a vida. E isso vai te trazer uma descarga de cortisol, de estresse muito grande. Né? Esse cortisol é responsável por inúmeras doenças, por liberação de radicais livres no seu sangue, desenvolvimento até mesmo de câncer. Então, quando a gente pensa, né, na saúde mental, a gente também está falando de saúde física, corpo físico, corpo são, mente sã e vice-versa. Alimento espiritual, claro, óbvio, eu como cristão que sou, né, como uma pessoa que busca compreender os mistérios do divino, do eterno, de Deus, em Jesus como meu líder, né, como meu guia, como meu norte, a direção da minha vida, eu creio sim que estarmos buscando diariamente um momento de comunhão com Deus, de reflexão, de meditação, de oração, tudo isso contribui para que a gente consiga caminhar na direção correta. E, claro, também o físico, porque a gente está falando aqui de opção, mente sã, devemos nos alimentar, buscar fugir um pouco mais aí desses alimentos industrializados. A gente tem visto que né, nas redes sociais mesmo a gente encontra aí muita informação sobre os alimentos ultraprocessados, sobre o consumo de refrigerantes, bebida alcoólica, né? Estamos vivenciando uma geração que consome menos bebida alcoólica, é um sinal muito positivo. Em média, hoje caiu na sociedade brasileira o consumo de álcool em 40%. Vocês podem dar um Google aí que vocês vão encontrar essa informação. Tá bom? Então, o que você consome, consome você. A gente deve, claro, se pautar por se alimentar bem, por orar, meditar e por filtrar o que a gente consome nessa internet. Esse é o primeiro passo. Por que eu estou falando isso? Por que eu trouxe esse tema em primeiro lugar? Porque é o que está presente no nosso dia a dia. É a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem quando acordam é pegar o telefone. É a primeira coisa que as pessoas fazem depois de escovar o seu dente, iniciar o seu dia, tomar um café da manhã. E muitas das vezes a pessoa já começa mal ali, já começa inundando o cérebro de cortisol com o conteúdo da rede social, tomando um café da manhã pobre em nutrientes, né, se alimenta mal, já começa o dia daquele jeito que não deveria, e aí vai refletir em tudo, vai refletir na sua relação com seus filhos, com a esposa, com o patrão. Tudo isso vai trazer uma série de problemas. Então, começando pelo começo, começando por se alimentar bem, começando por iniciar o dia com uma oração, com uma meditação, não colocando a mão no telefone celular. Eu tenho feito isso já há algum tempo e posso falar com vocês que isso traz um benefício mental gigantesco. Pelo menos uns 30, 40 minutos iniciais do seu dia, não pega um telefone celular, olha para o céu, sabe? Vai observar o seu pet, vai brincar com o seu pet, vai brincar com o seu filho, vai fazer algo que te conecte com o agora, que te coloque no momento presente, porque estar no momento presente é o maior presente da vida. Nós precisamos ter esta consciência para que a gente consiga fugir dos domínios do mundo, dos domínios da Matrix, que estão levando cada dia mais pessoas ao suicídio, a surtos psicóticos, ao uso desacerbado de medicamentos, principalmente para doenças psicológicas, né, psicossomáticas, remédios controlados, tarja preta, uso de álcool, de drogas, porque é um efeito em cadeia.
Então, que a gente saiba se proteger, né, melhor disso tudo, que nós possamos estar sempre buscando estarmos saudáveis fisicamente e mentalmente. Bacana? Nosso próximo tópico é autoobservação. Autoobservação é um exercício que, inclusive, já foi dito aí em um dos episódios do nosso podcast, né, sobre espiritualidade, que é um ponto muito importante. É um ponto chave, na verdade, para que a gente realmente comece a mudar, a nos transformar. Essa autoobservação é conseguirmos identificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Identificar aqueles sentimentos e pensamentos que são automáticos, que vêm no automático. Porque, galera, é o seguinte, nosso processo cognitivo, ele tem fases e etapas. E uma das etapas do processo cognitivo é a automação. Então, quando nós aprendemos a ter uma determinada forma de comportamento, de reação, de fala, de ação, aquilo entra no estado automático, né, entra no automatizado, nós começamos a reagir, a falar e a tomar algumas decisões que não são pensadas. E isto é um problema. Isto se torna um problema. Quando essas reações, quando essa forma automatizada de reagir, ela não vem de um treinamento consciente para aquilo, por exemplo, para dirigir um carro nós temos um treinamento consciente, que é debrear, colocar a marcha, soltar o freio, acelerar devagar e soltar a embreagem. Isso é um processo cognitivo automatizado. Bacana? É positivo? Sim, você precisa de deslocar com o seu carro, você é habilitado e tal. Ok, processo automatizado. Foi adquirido conscientemente. Você foi até uma escola, pagou para aprender aquilo, aprendeu e pratica. Da mesma forma funciona com todas as outras coisas da nossa vida. O problema é que nós somos programados durante a nossa vida de forma errônea, muitas das vezes até mesmo pelos nossos pais, pelo mundo, pelos amigos, pela escola. Tudo é um programa. Somos programáveis e somos programados. A vida nos impõe isso. Então chega um ponto da nossa vida, exatamente o ponto de não retorno, onde nós vamos perceber que alguns programas que foram instalados na nossa mente estão em desacordo com o que a gente está buscando, com o que a gente quer. Esses programas instalados na nossa mente, eles são de, assim, inúmeras fontes, históricas, religiosas, acadêmicas, e por aí vai. E por aí vai. É muita informação que a gente adquire na vida e a gente vai automatizando aqueles comportamentos, aquelas reações. Para que nós nos tornemos pessoas mais conscientes em questão de reação, nós precisamos nos auto-observar. Então, nós precisamos identificar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando. E a partir do momento que a gente identifica esse sentimento, essa emoção e esse pensamento, nós colocamos ele à prova. O que é colocar esse pensamento à prova? É você mesmo se perguntar de onde veio esse pensamento. De onde veio essa impulsividade para reagir desta forma? Isso não pertence a mim. Isso é um programa que está instalado aqui e eu acabei de identificá-lo. Preciso transmutá-lo. Preciso transformar ele em algo diferente. Nós não vamos conseguir extrair, mas nós temos o poder de transmutar, transformar aquele conhecimento, transformar aquela forma de reação, de emoção, em uma outra forma de reação, em uma outra forma de emoção. Tá ok? Dentro desse contexto de autoobservação, você vai começar a perceber que em determinado momento um pensamento intrusivo entra na sua mente e você percebe que aquele pensamento não é seu e você vai fazer o quê? Colocá-lo à prova e transmutá-lo. Ou seja, eu não posso pensar assim. Qual a melhor forma que eu devo pensar e agir neste momento? Então, essa pergunta chave, como devo fazer? Como devo agir? Como devo pensar? Essa pergunta chave é o ponto central da mudança de comportamento e do controle das suas emoções e consequentemente, do controle dos seus resultados. Uma pessoa impulsiva, uma pessoa naturalmente estressada, que se deixa levar pelas emoções e entra no estado de luta ou fuga
de maneira muito abrupta e muito rápida. Nós vamos falar aqui daqui a pouco um pouquinho sobre o luta ou fuga, já foi falado na live de meses atrás, mas eu vou reforçar com vocês. Essa pessoa tem um problema seríssimo, seríssimo, com se encarar, com tomar decisões conscientes, calculadas e pensadas. Nos treinamentos militares, nós somos ensinados a todo tempo a sermos acomedidos em nossas necessidades e acomedidos em nossas emoções. Não se envolver emocionalmente em situações, casos e fatos das quais você não tem controle, das quais você não pode mudar nada, é um fator preponderante e essencial para que você adquira a saúde mental necessária para tocar a sua vida. É importantíssimo nós termos consciência do que está ao meu alcance e do que não está ao meu alcance. Algo que não está ao meu alcance está mexendo com o meu emocional. Se algo que eu não posso controlar está me afetando, me deixando mal, me deixando triste, me deixando com raiva, opa, sinal vermelho, alerta ligado. Precisamos rever essa situação. Então, para que isso vale? Vale para tudo. Tenho certeza que vocês vão pensar assim, não, mas um filme, uma novela, o jornal que eu assisto, tudo é isso. Para que você está consumindo um conteúdo que vai mexer com as suas emoções? Alguns vão ser fictícios, igual o caso de filmes e novelas, são coisas que nem são reais e você está deixando aquilo ali te programar sua mente, programar o seu emocional. Outras são reais, mas você não tem uma vírgula de autoridade de domínio sobre a situação. Então você está vendo acontecer uma barbárie lá em Israel. Vamos falar, hoje a gente está vivendo cenários de guerra no mundo. Você está vendo uma barbárie acontecendo lá no Oriente Médio, numa guerra. Você está aqui nervoso, com raiva, deixando seu emocional, deixando a sua paz ir embora por algo que não está no seu controle. Isso é muito importante de nós termos em mente, que nem o que está no meu controle pode roubar a minha paz. Imagino o que não está no meu controle. Então vamos fazer essa reflexão, vamos trazer a nossa mente, né, nesse momento, que o que está realmente no meu controle? O que eu posso transformar? Eu trouxe, né, um termo em grego aí, nos nossos manas, gnot soton, conheça-te a ti mesmo. E conheça-te a ti mesmo é uma frase curta, mas muito profunda, que está presente, inclusive, até na Bíblia, né? Onde, quando Jesus fala, né? Vós sois deuses. O que ele quis dizer? Ele quis dizer exatamente isso, que nós precisamos conhecer a nós mesmos para que nós entendamos o nosso verdadeiro poder. Então, o conheça-te a ti mesmo é você compreender até onde você pode ir, qual é a sua capacidade técnica, tática, mental, emocional. Conhecer a si mesmo é transformar o mundo. Mas qual mundo? O seu mundo. O seu mundo. O seu mundo familiar, o seu ambiente de trabalho, o seu mundo consigo mesmo. Para você que está aí do outro lado, fica uma outra sugestão de exercício. Você consegue se encarar no espelho por mais de 20 minutos? Você consegue parar na frente do espelho, olhar para si mesmo e apontar em você as suas qualidades e os seus defeitos? Esse é um exercício de autoobservação muito útil. Esse é um exercício que faz com que nós consigamos absorver e compreender as nossas falhas, pararmos de dar desculpas para os erros que a gente comete, pararmos de ficar arrumando o culpado para tudo que não seja nós mesmos e assumir a responsabilidade da nossa vida. Essa responsabilidade de fazer as coisas darem certas são exclusivamente nossas. Não é de mais ninguém. Ser emocionalmente independente é tomar conhecimento de que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa desgraça também. Se algo de ruim lhe acontece, eu tenho um livro aqui, ó, Caibalion, fica de recomendação para quem quiser buscar e ler, isso aqui vai transformar a sua vida. Para que você entender o que é a lei do retorno. Não há nada que foge da lei universal do retorno. O que nós plantamos, nós colhemos.
Ah, Ricardo, acontecem injustiças. Sim, acontecem injustiças, eu também já me senti injustiçado. Talvez até tenha sido injustiçado, mas hoje eu nem posso mais afirmar se que realmente fui injustiçado, até porque isso é um pensamento que traz sensação de vitimismo, e o vitimismo é péssimo para a nossa vida. O vitimismo é algo que destrói a nossa autoconfiança, destrói a nossa capacidade de mudar as coisas. Se entregar ao vitimismo é se entregar à morte em vida. Então nós devemos entender que se algo me aconteceu, me pareceu aquilo num determinado momento ser mal, algum motivo, alguma razão tem. E eu preciso entender qual. Então sermos questionadores, buscarmos sempre assumir a responsabilidade daquilo que nos cabe e não buscarmos culpados externos, ok? Ser emocionalmente independente passa a passos largos por assumirmos a responsabilidade. Todo mundo está esperando um Salvador. Todo mundo está esperando um Salvador, galera. Em todas as culturas espiritualistas do mundo estão aguardando um Salvador. Os budistas, os hindus, os cristãos, até mesmo os islamitas, todo mundo aguardando um Salvador. E sabe qual foi o maior ensinamento de Jesus? É que nós somos os nossos primeiros, únicos e exclusivos responsáveis pela nossa própria salvação. Vocês conseguem compreender isso? Ele veio e nos ensinou que nós somos os responsáveis, é individual. E não é aguardando vir alguém de fora, é primeiro dentro. Se acontecer um evento espiritual, cataclísmico no mundo, e Jesus vier dos céus, como a Bíblia diz, ele vai vir para aqueles que estão preparados, ou seja, aqueles que antes dele vir já fizeram o caminho e estão aguardando somente aquele evento. Não é você ficar aí se fazendo de coitadinho, de vítima, não é você ficar aí seguindo regras já postas por pessoas que trazem uma crença que você nem sabe de onde veio. Eu sei de onde vieram muitas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live aqui só para falar de espiritualidade, trocar uma ideia e deixar para vocês aqui um conteúdo sobre isso. O neopaganismo está vivo, muito mais vivo do que nunca. E isso eu posso provar. Eu posso falar com vocês categoricamente que o paganismo romano, que o paganismo goético, que o paganismo mesopotâmico, o paganismo babilônico, o paganismo grego, o que é chamado paganismo, que é a crença em seres espirituais, em deuses diferentes daqueles que foram apresentados pelo judaísmo, pelo povo hebreu, que é chamado de paganismo, ele está mais vivo do que nunca. Ele está vivo no nosso calendário. Ele está vivo nas festas e feriados tratados como cristãos, travestidos de feriados cristãos. São datas pagãs. E está todo mundo aí se deixando ser manipulado. É isso que eu estou propondo para vocês, uma reflexão. E não se espantem, não se assustem, porque quando a gente começa a perceber isso, o primeiro momento é desesperador. Mas chega um momento que a gente começa a se descolar dessa grande massa. E aí você começa a se enxergar de uma forma diferente. E aí que entra mais uma vez a questão, a gente começa a ficar independente emocionalmente de tais práticas, de tais círculos, de tais momentos, de tais coisas que nos foram ensinadas em alguma fase da nossa vida, e aí a gente começa a perceber que aquilo nada mais é do que uma prática pré-programada onde as pessoas seguem aquilo de forma coordenada, né? A própria igreja ela fala sobre ovelhas, pastores, rebanho. Então, respeito muito, gosto muito, conheço algumas culturas espirituais, respeito todas e consigo compreender que este também é um passo que nós devemos dar, que nós devemos acolher em nossa vida como algo a
se aprender e se estudar. Tá bom, galera? Então, como que eu sou afetado pelos fatos e assuntos externos que fogem ao meu controle? A autoobservação vai nos propor que eu presenciei tal fato, eu presenciei tal situação, e essa situação mexeu com o meu emocional. Primeira pergunta, por que mexeu? Aquilo vai ter uma relação íntima com um trauma do passado? Tem uma relação íntima com a sua vida atual? O que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Eu sou o pai, eu tenho 2 filhas, 2 meninas, uma pré-adolescente e uma ainda na fase de criança. Se eu presenciar, se eu vivenciar uma situação ruim, trágica com uma criança, aquilo vai mexer comigo porque eu sou o pai. Aquilo vai mexer comigo porque o meu emocional está ligado à figura daquela criança, porque eu tenho as minhas filhas, que são os amores da minha vida. Então já achei uma resposta. Por que isso mexeu comigo? Porque me fez lembrar que eu tenho filhas. Da mesma forma, né, algo acontecendo a uma idosa que vai nos lembrar das nossas mães, das nossas avós, de pessoas do nosso vínculo familiar, dos quais nós amamos. Então, beleza. Esse é um exemplo muito simples de uma resposta que a gente vai conseguir alcançar, de entender o porquê algo está me afetando. Quando nós não conseguimos encontrar uma resposta tão clara quanto essa, nós caímos para a caixinha da manipulação. Essa caixinha da manipulação é o que vem do mundo externo. É o que nos é jogado como cortina de fumaça. O que nós estamos vendo acontecendo no nosso país, aí, no mundo, de forma... Acho que nunca vivemos isso, né? Nós nunca vivemos no Brasil e no mundo um momento onde tivemos tanta cortina de fumaça acontecendo ao mesmo tempo para tirar a nossa atenção. E essas cortinas de fumaça mexem com o nosso emocional. Elas fazem com que a gente tome decisões e reaja a algumas situações de forma instintiva, animal. Agora, recente, a gente teve um caso que, em Belo Horizonte, se eu não me engano, que um camarada agrediu uma criança porque achou que era um bebê reborn. Olha como que uma situação tão pífia, ridícula, mexeu com o emocional de uma pessoa a ponto desse cara confundir uma criança com um bebê reborn e agredir uma criança. Isso é uma parada absurda demais, né? Mas é um reflexo do que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento político delicado. Eu opto por não falar de política. Um dos nossos tópicos nas próximas aulas vai ser sobre polarização, sobre fugirmos dessa polarização, porque é necessário, tá bom? É necessário. Você pode ter um ideal político, ok, sem problema. Você tem um ideal de esquerda, um ideal de direita, um ideal de centro, um ideal nenhum. Ser um ANCAP, né? Ou ser um anarquista daquele raiz, punk rock, sem problemas. O problema está quando nós nos colocamos num caminho de polarização e a gente começa a criar inimigos por algo, por um motivo, por uma ideia, por uma baboseira política que vai manter a gente na mesma condição que a gente está, escravos mentais, escravos físicos do sistema. O sistema não vai mudar, seja quem for que estiver lá, atendendo aos seus interesses ou não. Então, é importante também falarmos disso. Vamos falar disso em algumas aulas aí mais para frente, tá? Talvez na nossa segunda aula de amanhã. Nós vamos falar sobre polarização política. Então, quais as consequências que eu tenho quando eu me deixo ser afetado pelos fatores externos que são jogados contra mim todo santo dia, e eu não consigo identificá-los como algo negativo e vou me envolvendo naquilo dali. Vou me envolvendo. CPI da Beth, né, onde a Virgínia foi lá e tal, e aí falou um senador, tirou a foto, galera, inflamou aquele trem todo. Galera, sério, vocês não conseguem perceber o quanto a manipulação acontece de forma escancarada na nossa vida?
Enquanto isso, tem coisas acontecendo pelas nossas costas. E fica aqui para vocês uma recomendação. Eu sou consumidor assíduo dos conteúdos do Daniel Lopes. E o Daniel Lopes, ele fala, em todas as aulas dele, de um tópico, um assunto que eu vou estar aqui na minha tela para falar com vocês, que é importantíssimo a gente ter consciência disso. É o efeito Dunning-Kruger. Vocês já ouviram falar? Ele vive falando nas lives dele. Não seja Kruger, não seja Kruger. Então, o que é o efeito Dunning-Kruger? Eu vou ler para vocês, para não ficar uma vírgula de dúvida sobre o que é isso. O efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo que leva indivíduos com pouca habilidade ou conhecimento em uma área a superestimarem as suas próprias competências, ao mesmo tempo em que indivíduos com alta habilidade tendem a superestimar as suas próprias. Em outras palavras, pessoas com pouco conhecimento acreditam que sabem muito mais do que quem realmente sabe, enquanto os verdadeiros especialistas conhecem a complexidade do assunto e a sua própria ignorância. Primeiro passo, um dos primeiros passos a tomarmos para que possamos mudar a nossa mentalidade é entendermos que somos ignorantes. Nós não sabemos nada. Nós estamos numa caminhada de aprendizado, de mudanças e de transformações. Quando nos abrimos a uma nova ideia, nunca mais voltamos ao estado original. É o ponto de não retorno. Bacana, galera? Para que a gente possa continuar aqui a nossa live, a nossa aula de hoje, o que eu propus e trouxe anotado, a gente já tratou, né, de forma bem, acredito que bem clara, acredito que vocês possam ter entendido. Eu vou pegar um outro tópico aqui para a gente poder falar, aproveitando nosso tempo, né? Nós já temos aí 40 minutos de live, e deixar aberto, né, para que posteriormente quem tiver assistindo esse conteúdo aqui no YouTube também possa deixar perguntas e possa deixar comentários, posicionamentos aí que vão agregar ao que a gente está buscando entregar, tá bom? Os aspectos do treinamento cognitivo, quando a gente fala sobre mudança de pensamento, paradigma, visão, percepção do mundo, ele passa por nós conseguirmos entender como nossa cabeça funciona. Então, quando a gente entende que nós fomos programados, quando a gente entende que toda a nossa vida, desde quando a gente nasceu, nós somos submetidos a treinamentos comportamentais, a formas de lidar, reagir e viver em sociedade, nós estamos sendo treinados e programados. Eu trato isso na minha vida, né, no meu relacionamento comigo mesmo, como uma mente que se organiza por gavetas. Então a gente tem a gaveta do relacionamento familiar, a gente tem a gaveta do autorrelacionamento, que é como você se relaciona consigo mesmo, se você se cobra muito, se você se ama, se você é uma pessoa que tem uma paixão consigo mesmo, aquela pessoa que se namora no espelho e tal, e tudo mais. Existem fatores psicológicos importantíssimos em cima disso que também devem ser levados em consideração. Tem a gaveta da relação com os filhos, tem a gaveta da relação com os pais, tem a gaveta da relação do trabalho, tem a gaveta da relação com o mundo. E vão se distribuir em diversas gavetas aí dentro da nossa cabeça os assuntos dos quais a gente tem uma opinião formada, não tem, que a gente tem buscado, que não tem. A gente está vivendo também uma fase legal, eu tenho achado bastante interessante, principalmente para a minha geração, né, para a geração de muitos de vocês que vão estar assistindo aí também, que são da casa entre os 30 e os 45 anos, que a galera tem se interessado muito pela atividade física, né? Algo que há muito tempo não era tão assim enfatizado. Então, agora tem essa caixa também, né? Tem a caixa, a gaveta da saúde, do comer melhor, do treinar, de fazer uma atividade física e cuidar de si próprio. Isso é muito bom, isso é muito importante. Devemos, sim, abrir mais espaço nas gavetas para que o conhecimento de coisas novas cheguem até a gente e filtrar aquilo que é bom, que isso também é algo bíblico, né? Retenha o que é bom. Se você está aqui nesse vídeo acompanhando o meu conteúdo e percebeu que algo que eu falei não lhe cabe, não lhe é útil,
Descarte. Descarte. Afinal de contas, eu também não sou um dono da verdade. Eu trago para vocês aqui o meu conceito do que é bom, belo e verdadeiro. E eu quero deixar registrado e transmitir para vocês um pouco daquilo que eu tenho, que eu trago na minha vida até hoje, meus 35 anos. Principalmente aquilo que eu aprendi em 10 anos de serviço policial. Nós precisamos hoje de uma sociedade, nós precisamos hoje de pessoas mentalmente fortes. Nós precisamos de pessoas que tenham condições de reagir a situações difíceis de forma consciente. Nós estamos atravessando um momento muito crítico no mundo, não é só no Brasil. Como eu falei do Daniel Lopes aqui, fica mais uma vez a recomendação. Se vocês abrirem o canal do Daniel Lopes e consumirem e observarem sobre o que ele fala, vocês vão perceber que o buraco é muito mais embaixo. Enquanto a gente está aqui distraído com tudo isso que eu já falei, CPI das Bets, Bebê Reborn, vídeo de Nicolas Ferreira, né, detonando a política, assuntos relacionados ao governo atual, torrando nosso dinheiro, destruindo com a economia do país, isso é tudo cortina de fumaça, galera. Isso é a ponta do iceberg. O problema é muito maior do que esse. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma coisa absurda. É muito pior mesmo, podem ter certeza. Só não vou falar sobre isso aqui agora porque não é o assunto da nossa aula, mas fica a recomendação, tá bom? E para a gente caminhar aqui, né, para o final da nossa live, nós temos 44 minutos de live, eu falei que iríamos até uns 50, vou falar com vocês um pouco sobre o que é o luta ou fuga, o modo de reação luta ou fuga, modo mental de reação. Nós somos programados automaticamente, tá? Essa é uma programação de fábrica, sabe? Quando você pega o telefone e tá lá, restaurar a configuração de fábrica, pois é, nosso cérebro tem uma configuração de fábrica, uma configuração instintiva, é o processo de luta ou fuga. Quando nós somos colocados diante de uma situação da qual nós não temos resposta para ela, não temos resposta, seja verbal, seja em atitude física, nós não conseguimos identificar a situação para resolvê-la, a gente entra automaticamente nesse estado. O cérebro, ele desliga uma chave e, liga a outra. Luta ou fuga. O que é luta ou fuga? Ou você vai entrar no modo agressivo, seja ele também fisicamente ou verbalmente, para tentar escapar daquela discussão, daquele assunto, daquela situação, ou você vai vazar. Picar a mula literalmente, sair correndo. Esse estado de luta ou fuga ele deve ser evitado, porque ele é um estado instintivo e toda reação instintiva tende a ser negativa. Toda vez que a gente responde a algo de forma instintiva, o resultado daquilo tende a ser negativo, tá bom? Então amanhã nós vamos falar sobre resultados de cada tipo de ação, né? De cada tipo de reação que nós devemos ter, sobre formas de nos treinar conscientemente para reagir a diversas e inúmeros tipos de situação. Então, é estar preparado para tudo, da situação mais óbvia à situação mais escabrosa, aquela que a gente nunca imagina que possa acontecer, mas se ela acontecer, como é que você vai reagir? Então, amanhã nós vamos falar disso, tá? Por hoje, fica a reflexão, fica esse primeiro momento desse contato em lives novamente, né, que já estava programado, como eu disse bem no início, que a gente voltaria a falar sobre isso. Mais uma vez eu agradeço a quem passou pela nossa live aqui no Instagram, agradeço a você que também está aí no YouTube posteriormente, né, no Ponto Futuro, assistindo esta aula, este conteúdo. Se vocês quiserem me abençoar, vão me abençoar muito com like, se inscrevendo no canal e também adquirindo o meu e-book por R$ 9,99, link na descrição, Cognição e a Arte de Dominar as Suas Reações, me ajudando a dar continuidade no nosso trabalho, tanto aqui com as nossas mentorias, as nossas aulas, a nossa divisão, multiplicação de conhecimento,
quanto com os nossos episódios, que estarão cada vez melhores, e eu estarei entregando para vocês conteúdos sempre de qualidade ímpar, com convidados que trazem seu propósito de vida, sua mensagem, né, aquilo que tem de melhor para entregar para o mundo, como já temos feito. E eu tenho, nossa, gente, vocês têm noção do quanto eu tenho ficado feliz verdadeiramente em estar fazendo o que eu estou fazendo. E é isso. Então, por hoje, a nossa primeira aula do ponto de não retorno está encerrada. Para quem quiser deixar suas perguntas, seus comentários, para quem achar que esse conteúdo é relevante, né, daqui a pouco ele vai estar no YouTube. Compartilhem também com outras pessoas. Amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui novamente para falar do controle emocional e do controle dos resultados através da forma que nós lidamos com as situações adversas, tanto as mais comuns quanto as mais extraordinárias. Beleza? Galera, valeu mais uma vez. Só tenho a agradecer a todos vocês por estes momentos e por tudo que eu tenho vivido através deste trabalho que está sendo feito. E até amanhã. Tamo junto. Valeu.